Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Muito obrigado, peço licença para entrar no seu lar e sejam bem-vindos ao Domingo da Seite-Noye. Este ensinamento maravilhoso da Seite-Noye que nos permite ter uma vida luminosa, uma vida alegre, uma vida próspera, como o próprio nome da Seite-Noye, que traduzindo é Lar do Progredir Infinito. E hoje utilizaremos como livro-texto o livro do mestre Seiichi Taniguchi, Amemos Intensamente. O amor é o alimento da vida, o amor é que dá sentido à vida. E nós somos seres feitos pelo amor, criados pelo amor de Deus, e nossa essência é o próprio amor, e o amor é a essência do universo. A Seite-Noye define o amor como o sentimento de unidade entre mim e o outro, a ponto de não reconhecermos sequer que é o outro, senão que é a extensão de mim próprio. Porque os filhos amam, aliás, os pais, em primeiro lugar, os pais amam seus filhos, porque sentem esta unidade. E é natural que também os filhos amem profundamente seus pais, sentindo essa unidade como extensão da sua própria vida. As pessoas se unem também em matrimônio, se aproximam por força desse amor de reconhecer esta unidade. Então, quando nós dizemos amemos intensamente, seria uma forma de dizer vivamos de modo natural. Isso é que a Seite-Noye propõe. Até uma das revelações divinas da Seite-Noye diz o seguinte, que a Seite-Noye faz desaparecer os milagres, porque não há nada de milagroso em homem ser saudável, em viver feliz. Se ocorrem fatos tidos pelo senso comum como milagrosos, é porque se volta ao estado natural. A própria medicina psicossomática já demonstrou que os nossos sentimentos é que tomam forma, como doenças acabam sendo somatizados, aparecem no corpo, havendo um retorno ao natural. Naturalmente o corpo fica meio redundante, naturalmente voltamos ao natural, mas é exatamente, naturalmente no sentido de, sem que façamos esforços, simplesmente vendo a nossa natureza, voltamos àquilo que é natural, que é viver saudável, viver feliz. Então vamos receber as palavras do capítulo 16 deste livro, Amemos Intensamente. A expressão relações humanas vem sendo muito utilizada ultimamente e surgiu principalmente com o desenvolvimento da psicologia industrial americana e com o aperfeiçoamento da administração de negócios e a ciência do trabalho. Então começou-se a perceber que o elemento humano é o elemento mais importante do trabalho, até com uma visão empresarial mesmo, pensando em otimizar a produção. Percebeu-se que precisaríamos ter uma atenção maior com o ser humano, com as pessoas. Resumindo, é a ciência que trata do relacionamento entre as pessoas e é um assunto que vem sendo abordado pela Seite-Noye há muito tempo. No final das contas, acho que grande parte do ensinamento, talvez a maior parte do ensinamento da Seite-Noye esteja focada nas relações humanas, desde as relações dentro do lar, das relações escolares, das relações de trabalho entre amigos, as relações de casais, a relação no seio da família. Tudo isto vem pautando a Seite-Noye, é muito presente na nossa literatura, nos nossos ensinamentos. E esses ensinamentos, se nós falamos que ela está presente na literatura, essa literatura também ela está presente, ou o ensinamento presente na vida cotidiana. Portanto, é dito que a Seite-Noye é uma filosofia eminentemente prática. Muito da filosofia, e não quero dizer que isso seja vão, mas muito da filosofia é para entender o mundo,
para termos uma visão mais ampla do mundo, da vida, mas a Seito-Noye, ela acha que, já demonstrou isso, na verdade, que a filosofia, ela tem esse poder de realmente influir, determinar o rumo da nossa vida, o rumo das famílias e da própria nação, portanto, e da humanidade inteira. Portanto, ela é uma filosofia extremamente prática. Qualquer pessoa pode notar claramente que no mundo habitado pelos homens é possível iluminar a sociedade, desenvolver a indústria, criar bons ambientes educacionais por meio da iluminação das relações humanas. Então, melhorar o ambiente estudantil, melhorar o ambiente no lar, melhorar a própria produção industrial, ou o ramo do comércio, ou prestação de serviços, com a melhoria das relações humanas. Portanto, o âmbito das relações humanas não se limita ao local de trabalho ou às fábricas, pois estão presentes tanto no lar quanto nas salas de aula, que podem também ser iluminadas. Então, veja, aqui ele fala sobre iluminar. Também os primeiros a ter essa percepção de que a filosofia deveria ter um caráter mais prático foram justamente os materialistas. Não sei se os primeiros, né, mas assim, como filosofia propriamente, os materialistas pensaram que a filosofia deveria ser uma ferramenta para modificar a sociedade e a partir daí pensaram na revolução. Sobretudo Marx, né, os filósofos marxistas de maneira geral, mas a Seito-Noye fala em não só nós podemos agir sobre a sociedade, mas sobre iluminar a sociedade. Então existe um oceano entre essa visão materialista e aquilo que a Seito-Noye propõe. Quer dizer, nós pensarmos em termos de iluminar a humanidade a partir de um pressuposto de que nós somos filhos da luz. Deixar brilhar esta luz interior. Então, a nossa proposta não é baseada na luta de classes, no conflito, no choque, né? Como os materialistas propõem. Então, eles sempre falam da luta social, da luta das classes. Hoje em dia, como o próprio desenvolvimento do capitalismo, a vida de grandes setores da sociedade melhorou, perdeu um pouco o apelo, esta ideia do proletariado, das classes trabalhadoras contra os patrões. Então, eles partiram para outros tipos de pauta, defendendo minorias, produzindo separações. Mas o importante é entendermos que todos nós, não importa a posição que a vida nos coloque, somos filhos de Deus, igualmente filhos de Deus. Assim, todas as demandas justas serão naturalmente encaminhadas. O ser humano, enquanto se acredita ser carnal, quer defender apenas os seus interesses. No momento que ele tem essa compreensão da sua realidade espiritual, nós podemos, por assim dizer, nos derramar além das fronteiras do nosso próprio ser. Então, se eu estou preso dentro deste corpo, acredito que esse corpo sou eu verdadeiro. Se esse corpo fosse o eu verdadeiro, esse corpo é um condenado à morte em liberdade condicional. Então, em um certo momento, ele vai deixar de existir. Portanto, faria sentido procurar desfrutar o máximo dos prazeres e, da mesma forma que isso seria o meu, aquilo que está dentro da minha posse seria aquilo que de fato eu tenho domínio, então tentaria sempre aumentar as posses. No momento que nós compreendemos que somos seres espirituais, nós podemos nos derramar além das fronteiras do próprio ser, nos derramar em direção ao outro. Nós vemos a palavra japonesa para Buda é Hotoke. Hotoke tem a mesma origem etimológica do verbo hodokero. Então, hodokero quer dizer derramar-se. O Buda é aquele que se derrama além do seu próprio eu. Ou, trazendo isso para o universo cristão, nós vemos que Jesus Cristo, ele se derrama além dos seus interesses, ele derrama a sua personalidade sobre a humanidade. Uma pessoa que entregou o próprio corpo para ser pregado na cruz e ainda assim, pregado na cruz, ele para ensinar. Porque vejam, não sei se já paramos para pensar, ele nos ensina, isso é a palavra de Deus, perdoar 70 vezes 7. Se nós pensarmos o número 7 como um número místico, um número simpático, vamos entender que isso 70 vezes 7 quer dizer perdoe infinitamente, ilimitadamente. Se Deus ensinou a nós
conforme Jesus Cristo nos diz, né, chama de homens imperfeitos, como manifestação fenomênica somos homens imperfeitos, e ele nos ensina a perdoarmos 70 vezes 7, é claro que o perdão de Deus é infinito e ilimitado. No momento que ele está pregado na cruz, ele diz, perdoa, Pai, perdoa. Aquela rogativa é muito menos para que Deus se sensibilize e perdoe, porque não faz sentido, Deus é todo amor, mas ele está ali, na verdade, ensinando a nós, porque aquilo ficou registrado na Escritura, e a Escritura nos traz essa palavra, como quem diz, o Filho do Homem mesmo pregado à cruz se estende aos outros, se derrama aos outros. Então, este é o que a Seite nos propõe, essa visão de que nós somos seres muito mais amplos do que esta personalidade circunscrita ao corpo físico. Nós somos seres que transcendem o próprio físico. E aí dentro das relações humanas, aqui ele vai evoluindo o pensamento, ele fala sobre o período da Revolução Industrial, e aí sim, quando começa esse processo, as condições de trabalho eram muito cruéis. Tem um livro interessante, pessoas que tenham interesse por esse assunto, né? É um livro ao mesmo tempo bem abrangente, e não é um livro para leigos, né? Eu, por exemplo, não sou economista, tampouco um profundo conhecedor de história, mas esse livro fala, se chama A História da Riqueza do Homem, então ele fala sobre inclusive sobre esse período de Revolução Industrial, mas depois a vida dos trabalhadores, as condições, elas melhoram bastante, né? Mas ainda assim continuam a haver conflitos. Aqui ele diz, apesar das melhorias introduzidas nas condições de trabalho, misteriosamente a insatisfação dos trabalhadores não diminuiu em nada. Como também nas relações familiares, a impressão que temos é que as relações até pioraram, porque, não sei se porque as pessoas divorciadas, por exemplo, eram mal vistas, mas o número de divórcios aumenta cada vez mais, parece. Os lares disfuncionais também não param de aparecer. Isso é um fato, isso pode ser provado estatisticamente. Se nós dissermos, talvez as pessoas mantivessem um casamento por algum tipo de conveniência, mas os lares eram muito mais funcionais. E hoje em dia a gente vê a disfuncionalidade dos lares. Por que acontece esse tipo de coisa? Deveria ser ao contrário, porque hoje em dia as pessoas podem, para fundar um lar, podem escolher livremente com quem vão se casar. As pessoas podem fazer opção, podem conhecer muitas pessoas, ter um círculo de amigos amplo e depois, de comum acordo, duas pessoas se consorciam no casamento. Deveria então ser muito mais fácil que os relacionamentos fossem mais profícuos, mais enriquecedores e, sobretudo, mais felizes, e gerando pessoas felizes, pessoas que estivessem realmente unidas por laços de amor com seus pais, mas a gente vê choques entre gerações. Tudo isso nos leva a perguntar, né, o que está acontecendo no mundo? Então, no final das contas, a gente deve entender o seguinte, né, que o grande problema é o materialismo. O grande problema é a falta de visão do que realmente é o ser humano. Não só o materialismo, mas algumas visões religiosas distorcidas, de que nós somos seres cheios de pecados. Se nós vemos a nós próprios como seres cheios de pecados, como seres originalmente maus, nós vamos olhar para os outros também com reservas, com desconfiança, de uma forma defensiva. E quando percebemos diferenças nas personalidades, nós achamos que aquilo é um mal e criamos essas posturas defensivas e que se chocam com as outras pessoas. Se nós aprendemos o pensamento da Seite Noye, nós vamos perceber o seguinte, né? Que tudo existe um lado iluminado, que podemos contemplar esse lado iluminado. Se as pessoas dizem, bem, nós não conseguimos nos dar bem porque nós somos personalidades diferentes. Se nós olharmos de um outro ângulo, o ângulo correto, eu posso dizer, nós, justamente por nos casarmos com uma pessoa com personalidade diferente, nós podemos completar aquilo que falta à personalidade do outro. A psicologia junguiana,
inclusive nos fala que o casamento ideal é o casamento chamado complementar, em que uma pessoa busca para se consorciar no casamento alguém que tenha as funções invertidas da sua. Então vamos dizer, eu tenho funções psicológicas que são introvertidas e tenho funções psicológicas que são extrovertidas. O casamento ideal, então, que eu encontre uma pessoa, então isso eu busquei, eu sou uma pessoa casada, hoje a gente vê, nós somos personalidades bem diferentes, né? Então, busquei, isso não é uma coisa que a gente leva uma lista, bom, eu tenho tal condição ou tal função psicológica que é introvertida, então essa tem a extrovertida, essa aqui, eu sou extrovertida e ela também, então essa não serve. É uma coisa assim, meio intuitiva e meio inconsciente, nós buscamos justamente essas pessoas que tenham, essa pessoa que tenha as funções que nós temos introvertida, ela tenha extrovertidas e de igual maneira aquela que nós temos extrovertidas, a pessoa tenha introvertida. Eu não sei, eu fiz uma confusão com esses extrovertidos e introvertidos, mas os senhores são inteligentes e entenderam, né? Então nós vamos buscar essa complementariedade. Existe um caso relatado também num outro livro do mestre Seiichi Taniguchi, que uma mulher, ela foi, aliás, é no livro do fundador da Seiichi, o mestre Masaharu Taniguchi, que ela vivia muito mal no casamento, né? Ela buscou eu não me lembro se foi antes de casar, ainda assim ela insistiu no casamento, ou havia recém-casado e buscou um vidente. E o vidente disse o seguinte, olha, esse casamento vai ser muito problemático, porque você tem a natureza do fogo e o seu marido tem a natureza da água. Então, água e fogo não convivem bem. E assim, eles começaram a levar uma vida bastante conflituosa. Me parece que já estavam casados, acho que depois que ela recebeu a declaração desse vidente, começou a ter esse problema. E aí algumas pessoas até buscam orientação em oráculos para saber o futuro, e depois passa o tempo, puxa, aquela madame fulana ou o professor cicrano lá era muito bom, porque aquilo que ele falou exatamente aconteceu, exatamente como ele predisse aconteceu. Então nós ficamos aí sem saber se existe, se essa pessoa realmente teve essa capacidade pré-cognitiva ou se houve um processo de sugestão, que a pessoa estando sugestionada pelas palavras do vidente, acabou trilhando aquele caminho. Eu lembro até, isso está na mídia, né? Não estou falando da vida de ninguém, não sei, são coisas públicas, né? Mas tem aquele famoso cirurgião nos anos 70, era uma pessoa muito renomada, já indicada como o sucessor do Ivo Pitangui, que era o Osmani Ramos. Então, Osmani Ramos é uma pessoa já muito bem sucedida e aí ele vai numa cartomante, me parece, a cartomante disse, olha, você vai se envolver num crime, você vai se envolver num crime e você vai ser preso. E esse cirurgião então deu risada daquilo e as pessoas às vezes falam, mas eu não acredito. Então se você não acredita, para que vai atrás? Mas ele foi atrás, aquilo, então eu não sei, será que de fato ela previu isso? Ou acabou se sugestionando? Para que uma pessoa bem-sucedida vai se envolver com um crime? Então, crimes até menores, né, que ela ganharia muito mais com a sua carreira. A gente sabe que um cirurgião reconhecido internacionalmente, um cirurgião plástico reconhecido internacionalmente, realmente ganha muito bem. Mas ele foi se envolver com isso, ficou muitos anos, acho que chegou a ficar décadas na cadeia, entre fugas e uma série de problemas que foi se envolvendo. Parece que agora voltou. Outro dia eu vi uma reportagem meio rápida sobre ele, parece que inclusive está clinicando, foi contratado por um outro cirurgião para trabalhar na clínica dele, diz que ele é muito bom profissional. Mas a gente fica essa pergunta, haverá ele
sido vítima da sugestão ou de fato houve a previsão. Mas voltando aqui ao caso dessa senhora, que foi a Seitinoye depois, e ela conversando com um preletor, porque ela passou no vidente, vivia muito infeliz, aí alguém falando sobre a Seitinoye, ela foi à reunião, assistiu, gostou, e foi pedir orientação para o preletor, que disse o seguinte, ela contou esse caso, olha, o vidente disse que eu tenho a natureza do fogo, meu marido da água. E aí o preletor disse o seguinte, existe coisa melhor do que essa, é o casamento perfeito. Quando a água quer gelar tudo, ela é aquecida pelo fogo. E quando o fogo quer fazer arder tudo, ele é abrandado pela água. É um casamento perfeito. A partir daí, o casal começou a viver em harmonia. Então nós percebemos o seguinte, tudo está nas nossas mãos, na nossa própria atitude. No momento que nós realmente temos domínio sobre a nossa atitude, enchemos nosso coração de gratidão, naturalmente se abre o destino à nossa frente. Então, dando prosseguimento, o mestre Seiichi Taniguchi, que ele fala sobre as relações do trabalho, que as coisas continuaram havendo os conflitos, né? Apesar das melhorias introduzidas nas condições de trabalho, misteriosamente a insatisfação dos trabalhadores não diminuiu em nada. Eles se queixavam em uníssono que a vida se tornara mais fácil, mas o trabalho se tornara tão automático que mais pareciam ser máquinas. Disseram que não aguentavam mais viver correndo atrás das máquinas durante o ano todo. Então aí nós vemos que falta uma questão de visão humana. Ao enfocar questões da mente humana, nota-se que no Japão a psicologia industrial ainda não está muito reconhecida. Na época em que estudei psicologia, havia somente uma aula semanal de psicologia industrial na faculdade e apenas 1 ou 2 estudantes queriam especializar-se nesta área. Então veja, nessa época, eu acho que isso aqui já faz alguns anos, né? Mas algumas décadas até que foi escrito esse texto, o livro continua atual, os exemplos, então eles vão mudando. Acho que também as relações de trabalho no Japão evoluíram bastante, mas o que falta aí justamente esse olhar humano, e aí dentro do nosso lar, às vezes nós não estamos tendo esse olhar humano de tocar o coração das pessoas. O mestre Masaharu Taniguchi nos fala que todos nós temos 5 desejos fundamentais. Todo ser humano possui 5 desejos fundamentais. Esses desejos, uma vez atendidos, a pessoa se sente feliz e ela passa também a retribuir as outras pessoas atendendo também esses desejos. Então, todo ser humano tem o desejo de ser amado. E é importante que dentro do lar nós tenhamos meios de fazer com que as pessoas se sintam amadas. É interessante que às vezes a gente tem coragem de falar coisas boas para pessoas de fora do lar e fica com vergonha de dizer dentro de casa. Às vezes a pessoa tem muito mais coragem de falar coisa atravessada, de até xingar alguém dentro do lar, mas na hora de expressar o seu sentimento carinhoso, tem dificuldades. Mas nós precisamos então buscar caminhos para expressar este amor. Se você não tem o hábito de olhar para sua esposa, eu te amo, dizer para os seus filhos, eu te amo, para sua esposa, eu te amo, dizer para os filhos, eu te amo, pelo menos vá criando meios de dizer que você ama, né? Às vezes o eu te amo, que é o ideal, né? É muito direto. Então você, por exemplo, deixar um bilhetinho, né? Ou trazer alguma coisa, por exemplo, olha, hoje eu vou levar uma caixa de bombom para casa e escreva com amor, porque aí fica a coisa mais dissolvida, não tem aquele olhar nos olhos, eu te amo. É maravilhoso poder fazer isso, mas quando você está no treinamento, é assim, com amor. Tá bom, aí você começou a expressar esse amor. Quando a gente começa a expressar esse amor, as outras pessoas começam a refletir esse amor, se sentindo amadas. Ore, e aí na oração, aí não tem constrangimento. Olhe nos olhos, mentalmente, né? Imagina que você está olhando nos olhos da pessoa, que um dia você disse sim para essa pessoa. Né? Hoje em dia tem muitas pessoas esse negócio de morar junto,
Mestre Masaharu Taniguchi diz que o ideal é que realmente as pessoas vão receber a bênção do sacerdote no seu segmento religioso, que assinem um papel para declarar como palavra. Mas também não vamos criticar as pessoas são livres, ainda bem que são livres. Não tem aquela pessoa, mesmo que foi morar junto, né, não tem aquele momento que o juiz de paz, o celebrante de uma cerimônia pergunta, você aceita, né? Você talvez não tenha declarado aquele sim formal, mas alguém teve que convidar para juntar as escovas de dentes, né? Então, você disse sim para essa pessoa em um determinado momento. Então, mentalmente, olhe nos olhos dessa pessoa, olhe para a face dela e, em oração, diga, eu te amo, te agradeço. Se tem ressentimento, pode mentalizar. Eu a perdoo e a amo. Eu a perdoo e a amo, eu a perdoo e a amo. A força da palavra fará suscitar o sentimento, por mais que não sinta, por mais que esteja ressentido, talvez este amor esteja meio adormecido, ele está lá. Então, declare dessa forma. E se houve separação, estamos falando de casal, se houve separação, ainda assim existe espaço para amar a pessoa de uma outra forma. Eu amo muitas pessoas, né? Inclusive pessoas do sexo feminino, mas eu sou casado com uma pessoa só, um outro tipo de amor. Esse amor conjugal eu tenho com relação a uma pessoa. Mas, no caso, a pessoa passou para a sua vida. Pode ser um amigo, é um mestre que passou, te ensinou alguma coisa. Então, declarar esse amor através de palavras é importante e através de atitudes. As palavras, então, podem ser através da oração. Você pode ter um caderno que você vai anotando, então, fulano de tal, eu te amo profundamente. Isso é um exercício para que nós realmente vamos manifestar a nossa imagem verdadeira de filhos de Deus, profundamente amorosos. Toda pessoa deseja ser reconhecida. Aqui o mestre Seicho diz, ser reconhecidas. Tornou-se claro assim que a condição, é porque ele já vem falando, eu pulei uma parte, tornou-se claro assim que o que mais estimula os operários era sentirem a importância do serviço executado por elas, por intermédio de um relacionamento humano que demonstrasse o interesse e o respeito da empresa por eles. Então, né, nesse sentido, todo ser humano tem esse segundo desejo. Então, todo mundo deseja ser amado, ser reconhecido. Então, ser reconhecido é a pessoa perceber que ele faz parte, é o pertencimento. A pessoa perceber que ele faz parte, que ele é reconhecido, que ele é visto pelo outro. Nas relações de trabalho, é importante chamar as pessoas pelo nome. A preletora Marie Murakami, muitos senhores conhecem, foi diretora-presidente da Seicho no do Brasil. E uma coisa que assim, é admirável, ela sabe o nome de todo mundo que trabalha na organização. E ela chega, como vai, preletor Eduardo? Quando se aproxima de mim. E ela faz questão de falar o nome de cada pessoa. E um dia alguém comentou isso, né? E ela disse, nem sempre foi assim. O pai dela também foi um eminente preletor de Seicho Noye, o preletor Miyahara. E ela disse que ela era criança e um dia ela chegou e foi contar uma história para o pai. Mas aí começou, olha, tinha uma pessoa assim, eu falei, mas como é o nome desta pessoa? Eu não sei. Mas Maria, você precisa, quando vai contar uma história, tem que saber o nome da pessoa. Isso é importante, tem que saber o nome da pessoa. A partir daí ela começou a se esforçar. E tem gente que reclama que não tem memória. Memória precisa ser treinada. E ela treinou a memória, inclusive, para nomes. Então é impressionante. Às vezes nas assembleias da Seicho Noye, e então são uma das coisas que são apresentadas nas assembleias, o orçamento anual da Seicho Noye, como entidade, uma série de coisas, são as realizações. E nas sessões de perguntas, ou às vezes no meio de uma locução dela, alguém levantava a mão, pessoas do país inteiro, alguém levantava a mão, sim fulano, sim cicrana. Ela sabe o nome das pessoas. Então você reconhecer a pessoa, incluir a pessoa, e a pessoa se sente importante com aquilo. Então todo mundo deseja ser reconhecido. Você mostrar à pessoa, olha, isso que você fez é importante, isso é relevante. Você trazer aquilo para aquela realidade, isso é muito importante. A pessoa quer, por exemplo, faz um prato, você colocar aquele prato na mesa junto com a refeição da família. Então, esse acolhimento é muito, muito importante. As pessoas, dentro da relação de trabalho, olha, seu trabalho é importante.
O que você faz? Você só aperta um parafuso, uma linha de montagem, mas aquele parafuso, por exemplo, num carro, né? Um parafuso devidamente apertado, ele pode significar a diferença entre vida e morte. Quer dizer, um item de segurança, por exemplo, ou o funcionamento daquele veículo. Tudo isso é importante, nós darmos esse reconhecimento. E dentro do lar, dar o reconhecimento para cada uma das pessoas, para as pessoas saberem que elas são importantes, que elas fazem parte. Uma das formas da pessoa ser reconhecida é através do elogio, que aí é um outro desejo. O desejo de pertencimento, o desejo de ser reconhecido, é o desejo de pertencimento. E aí existe o desejo de ser reconhecido com palavras de elogio. Todo mundo deseja ser elogiado. Mesmo as pessoas já adultas, isso se utiliza muito para a educação. Em vez de ficar criticando os alunos, os professores sábios, buscam um ponto a ser elogiado. E elogiam, enaltecem aquele ponto. A partir daí, essa criança tenderá a seguir no sentido que foi elogiada. Então, isso dentro do lar também é muito importante. As pessoas esquecem de se elogiar. É importante elogiar as crianças, reconhecer seus esforços e reconhecer os adultos também. Reconhecer, fazer o elogio para aquilo que a pessoa fez de realmente relevante. O que devemos fazer para demonstrar interesse e reconhecimento? Para tanto, é preciso que haja alguém para reconhecer, elogiar e estimular a pessoa. Sobretudo pais e professores, porque nós estamos, no caso, eu sou pai, né? Você está numa posição que é muito respeitada pelas crianças, pelos adolescentes. Então, quando você elogia, ela sente aquilo como uma verdade. Se você critica duramente uma criança, é muito difícil, porque ela vê, puxa, essa pessoa que é maior que eu, que é mais sábia que eu, que é mais poderosa que eu, e que fala a verdade, porque as crianças são puras e acreditam que aquilo que os adultos falam é verdade. Por isso também a pedagogia da Seite Noé diz, nunca engane as crianças. Nós devemos dizer a verdade para as crianças, mas se a gente faz uma crítica, às vezes com o sentido de melhorar, a criança acredita naquilo e vai acreditar que ela é falha, que ela é má. No momento que nós vamos nos envolver com uma tarefa educacional, seja no lar, seja na escola, é importante procurar pontos elogiáveis. Isso não quer dizer que não possamos corrigir eventuais falhas. Se nós vemos, por exemplo, uma criança que grafa uma palavra, existe um segmento que olha, você não pode corrigir porque isso vai traumatizar. Ora, isso não é uma coisa, a gente fala a educação que extrai do interior, mas isso não é uma coisa que intuitivamente ou naturalmente a criança vai aprender, quando a gente fala de escrita, a forma de grafar uma palavra, porque isso é um código, isso foi codificado, exatamente, codificou-se a comunicação. Isso é um código. Se isso fosse algo inerente ao ser humano, todos escreveriam da mesma forma e a humanidade não teria ficado centenas de milhares de anos. Dizem os cientistas que os seres humanos estão sobre a face da Terra pelo menos há 260 mil anos. 260 mil anos, nós pensamos, a escrita deve surgir mais ou menos há 8 mil anos, surgiram as primeiras formas de escrita, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, não sei, mas nós passamos centenas de milhares de anos sem escrita. Então é um código e precisa, sim, nós podemos, puxa, que legal, você está escrevendo muito bem, mas olha aqui, casa é com S, entre vogais, o S tem som de Z, isso foi estipulado dentro do nosso código, língua portuguesa. Outras línguas já não funcionam dessa forma. Por exemplo, já que a gente está falando, não é algo que é inerente a todo ser humano, porque esse som de Z que nós temos em português, por exemplo, em espanhol não existe. Veja aqui, pega um hispânico, né? Um colombiano, um argentino, um paraguaio, eles vão sempre se referir ao nosso país como Brasil. Então, esse som de Z, eles chamam de zeta, esse som não existe na língua deles. Então, nós podemos corrigir, como corrigir atitudes. Eu sou pai de 2 filhas e de vez em quando, criança faz um pouco de travessura, é bom também, né? Porque assim ela vai amadurecendo, né? Faz alguma travessura, às vezes uma irmã provoca outra e tem briguinhas, elas estão muito bem, mas então a gente fala assim, olha, você
é uma menina maravilhosa, mas esse comportamento, então, não está de acordo com essa menina maravilhosa. Você é filho de Deus, a gente pode dizer, você é filho de Deus, isso aqui não está de acordo com a sua natureza de filho de Deus. Ou, eu estou falando isso de corrigir comportamento. Agora, em termos de performance, de aprendizagem, olha, você é filho de Deus, dá para melhorar, um pouquinho mais de esforço, põe um pouquinho mais de atenção nisso aqui. Olha, legal, você fez essa parte, agora precisa melhorar um pouquinho nessa parte. Eu lembro, eu gosto muito de escrever e eu, graças a Deus, tive bons professores, principalmente parte de português, que diziam, olha, tá boa a narrativa, a construção. Eu sempre gostei muito de ler, a gente acaba se tornando bom narrador, mas sempre ouvia, precisa melhorar a parte de ortografia, precisa melhorar a gramática. E assim, eu comecei a me esforçar, estou me esforçando até hoje, gramática portuguesa não é fácil. Os meus livros, por exemplo, eu tenho consciência que os revisores aqui da Seitianoye me salvam muitas vezes, os revisores também valem isso, mas eu tenho consciência também que os livros saem num nível bom, não dou tanto trabalho para os revisores, eles pelo menos entendem o que eu estou querendo dizer, se precisa às vezes tirar alguma vírgula, alguma expressão que precisa melhorar a construção, não é um trabalho tão árduo que eles precisam toda hora me consultar, mas o que é que você quis dizer aqui? Mas houve essa interferência sábia de professores que elogiavam o ponto positivo e me incentivavam a melhorar os pontos que realmente precisariam ser melhorados. É preciso que haja alguém que reconhecer, elogiar e estimular a pessoa. Em todo e qualquer relacionamento humano, não há força mais poderosa para iluminar um lar, uma sociedade, um local de trabalho, do que ver pontos positivos de outrem e elogiá-los sinceramente de todo o coração. O elogio deve ser o elogio sincero, então, é um elogio de todo o coração. E aí a outra pessoa se sente feliz e ela quer retribuir isso, ela pensa, puxa, eu deixei meu pai feliz, deixei meu professor feliz, eu quero que ele fique ainda mais feliz. E a gente começa a trabalhar e se esforçar para que a outra pessoa fique cada vez mais feliz. Numerosas experiências demonstram que dar leves tapinhas nas costas dizendo ficou ótimo, eleva o moral de qualquer pessoa, tornando-a mais esforçada, eficiente, assídua, satisfeita com o local de trabalho e até mais animada na vida familiar. Nossa mente, ela tem os sistemas de recompensa. Então, nós quando fazemos coisas que nosso eu interior aprova, então nós recebemos recompensas, inclusive recompensas químicas. São liberados hormônios no nosso corpo, os hormônios de felicidade. Eu sempre conto essa experiência, que um dia eu fui no cinema, aqueles cinemas de estilo multiplex, né, que várias salas, mas quando acaba, então a gente tem que sair pela porta do fundo, que já sai para o exterior, e aí estava no shopping center, onde fica esse multiplex, e aí tem um banheiro ali, então acaba a sessão, todo mundo vai pro banheiro, né? Todo mundo não, mas a maioria. E aí eu também fui para a fila, e aí chegam dois menininhos, um devia ter uns 7 anos e um menorzinho com uns 7 anos, e o pequenininho fala assim, mas o maior falou, tem que esperar na fila, e o menorzinho falou assim, mas eu estou apertado. Aí o outro falou, eu também, mas tem que esperar. Aí eu pedi para uma outra pessoa, outro adulto que estava na fila, falei, por favor, guarda o meu lugar aqui, vem os dois aqui. Levei lá na frente e coloquei os dois na frente da fila, dá licença, gente, tem 2 menininhos apertados aqui, os próximos que vão entrar são eles. Adulto segura, né? E aí ninguém se opôs a isso, voltei para o meu lugar. E aí eu sempre me lembro desta experiência e eu sinto assim o peito aquecer, mas sobretudo porque naquele momento me deu um grande prazer fazer aquilo. Não sei o nome desses menininhos, já faz tempo, já são adultos, creio eu. Não creio, já faz tempo sim, já são adultos. Mas certamente, como eu estava fazendo aquilo que é certo, sendo caridoso, sendo empático, isso fez com que o meu coração se enchesse de alegria. Então, quimicamente, se liberou algo. Depois, há pouco tempo, que eu fiquei sabendo que existe um hormônio chamado ocitocina,
que nos deixa muito felizes, quando somos altruístas, quando fazemos algo sem esperar troca. Até o mestre fala, quando você fizer alguma coisa boa, não conte para os outros, porque aquele que estava acumulado no reino dos céus, acaba você contando, então dispersa um pouco, né? Porque aí pode ser que alguém elogie e tal, e você recebe a recompensa antecipada. Mas nesse caso aqui, eu estou contando até para multiplicar essa experiência, para que outras pessoas compreendam que como é bom, e entendam esse mecanismo, como é bom você doar e por que a gente se sente bem. Então, aquele que elogia também fica feliz diretamente, e depois ficará feliz indiretamente quando a outra pessoa que recebeu o elogio melhorar ainda mais. E aí nós vamos criando um tipo de círculo virtuoso, um círculo de contínua felicidade. Então, dentro do lar é importante que nós trabalhemos isso. Os adultos também entre si, com relação às crianças, se você tem pessoas que trabalham no seu lar, elogie os seus funcionários, caso você seja um empresário, tem um pequeno, mesmo que seja um pequeno comércio, elogie as pessoas que trabalham com você. Aí essas pessoas tenderão cada vez a trabalharem melhor, a se desenvolver, a ser pessoas mais generosas também, porque perceberão o valor de elogiar, de citar as coisas positivas das outras pessoas. Então, eu já falei sobre ser amado, ser reconhecido, ser elogiado. Outro fator importante para que a pessoa realmente se sinta feliz, desejo fundamental do ser humano, é ser livre. Então, a liberdade precisa ser oferecida ao ser humano de forma que ele exerça o seu livre-arbítrio em todos os sentidos. A liberdade é diferente de libertinagem. Um trem é livre para correr livremente sobre trilhos. Se não tiver o trilho, ele não sequer sairá do lugar, e se o trilho se romper, haverá o descarrilamento. Ele precisa daqueles trilhos. Também a gente fala deixar livre. Os pais têm que disciplinar, têm que civilizar as crianças. Todo lar tem um centro. O pai deve exercer autoridade sobre os filhos, a mãe deve exercer autoridade sobre os filhos. Houve época em que, isso ali pelos anos 80, que as pessoas diziam, não deve dizer não para as crianças. O mundo diz não muitas vezes. Isso nos faz crescer também, isso faz parte do jogo. Então a criança precisa aprender limites. Isso não tem a ver com tolimento da liberdade. Liberdade não é fazer o que quiser, mas é o sentido de autonomia que nós vamos dar para as crianças. Oferecer esse sentido de autonomia. Essa autonomia é a verdadeira liberdade. Quando a criança, então, tendo discernimento, tendo idade para isso, possa tomar as suas próprias decisões, sem ficar dependente de outras pessoas, e inclusive quando tiver se deparar com um não que a vida pode trazer, ele saber que ele tem liberdade para trilhar um outro caminho, para determinar uma outra dimensão, um outro rumo para a sua vida. É esse o sentido de liberdade que nós passamos. E aí, em termos práticos, os pais não devem ficar aquele tempo, vai estudar, tentando pautar a vida dos filhos, tentando determinar que carreira que ele vai fazer, o que ele vai estudar, naquilo que ele vai trabalhar. Você quer que seus filhos estudem? Uma coisa muito importante que muitos pais não pensam nisso. Você quer que seus filhos estudem? Estude também. A gente tem que estudar a vida inteira. Então, filhos de pais leitores tenderão a ser leitores. Então, se os pais leem bastante, os filhos também tenderão a ser leitores. E aí entra a história do não. Também, às vezes, a gente tem que falar não, tem que exercer essa autoridade. Criança pequena, então, limite as horas de tela. Tela de celular, tela de tablet, tela de computador, tela de TV. Então, vai brincar, vai pegar um livro, vai brincar com terra, vai se sujar um pouco. E isso sim, os pais podem ter essa autoridade. Mas não tem que ficar, por exemplo, forçando a criança a um estudo, alguma coisa assim. É claro, a gente precisa, olha, é hora de estudar, fazer lição, mas, e aí entra a autoridade sim, mas, sobretudo, através do exemplo. Então, você, por exemplo, pegue os livros da Seite Noé, estude os livros da Seite Noé sistematicamente. Nós temos mais de 200 livros em português. Estude o Doutrina da Seite Noé. Um livro dá para estudar a vida inteira, dada a profundidade do material. E o último desejo, não em ordem, assim,
o último que eu vou citar aqui na sequência é o ser útil. Todas as pessoas desejam ser úteis. Oferecer oportunidade para que as pessoas sejam úteis. As crianças, quem tem filhos pequenos, jamais tolha as crianças que querem ajudar. Se você quer ajudar a lavar a louça, isso se torna, às vezes depende do tamanho da criança, se torna até improdutivo. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma pré-lavagem de roupa no tanque, e aí, mais de uma vez isso, né? E colarinho de camisa, principalmente que a gente usa assim, aqui fechado, então a dona de casa sabe disso, ele fica encardido, precisa passar aquele tawashi, aquela escovinha japonesa, antes de colocar na máquina, precisa tirar aquilo. E aí minha filha me vê ali lavando as camisas da semana, aí ela queria ajudar. Aí depois ela, mesmo que tenha durante a semana, ter que vir com a camisa colarinho um pouquinho encardido, não tem problema. Ou se vai lavar um prato, demora mais para lavar a pia ou vai perder um prato, é melhor perder o prato do que perder esse ímpeto da criança para ajudar. Então, todo mundo realmente deseja ser útil, colaborar de alguma forma. E é importante, de alguma forma, é importante oferecer esse espaço para as crianças poderem serem úteis. Então, para tornar o lar paraíso, não vamos esquecer, através de força da palavra, de atitudes e pequenos gestos, né, da oração, atender esses 5 desejos fundamentais do ser humano: ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil, ser livre. Esses 5 desejos fundamentais que todas as pessoas possuem no seu âmago devem ser atendidos, e o esforço nosso para ser atendido já cumpre muito um dos desejos fundamentais do ser humano, que é justamente ser útil. A gente está sendo útil às outras pessoas, nos estendendo a direção das outras pessoas. Também atende o de ser amado, porque quanto mais nós amamos, as pessoas se sentem amadas por nós, também passarão a nos amar ainda mais. Desejando que seu lar se torne cada vez mais feliz, sua vida cada vez mais próspera, encerramos este domingo da Seichonoye, esta palestra do domingo da Seichonoye do dia de hoje. Muito obrigado, felicidades a todos. Muito obrigado. Aproxima-se o dia 2 de novembro de 2022, data das tão especiais cerimônias de finados, que serão realizadas nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Mais uma vez, manifestaremos gratidão aos nossos antepassados, familiares e entes queridos, ao lermos em conjunto a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade durante a cerimônia em memória às almas dos antepassados. E também a cerimônia em memória dos povos negros e indígenas que contribuíram para a construção dos países ibero-americanos, sendo esta última em todas as academias, reconhecendo o trabalho desses povos na construção de cada região do nosso país, exceto em Biúna, que tem a sua edição tradicionalmente realizada nas cerimônias de 7 de setembro. É quando celebramos a verdade da imortalidade da alma e aprofundamos os nossos laços com a fonte originária de nossas vidas, que é Deus e os nossos queridos antepassados. E atenção para a grande novidade de 2022: as regionais, núcleos, associações locais e a sede central da Seichonoye do Brasil também realizarão a cerimônia de finados no dia 2 de novembro. Nas academias, as cerimônias serão especiais, pois serão uma prévia da festividade do Santuário Roso, e as almas serão evocadas em caráter preliminar com toda a solenidade da festividade. Mas atenção, a participação será mediante inscrição prévia junto à sua regional. Informe-se com antecedência. E anote aí outra informação muito importante. Conforme já vem sendo praticado nas edições mais recentes deste evento, todos podem solicitar as inscrições dos nomes das almas, famílias e anjinhos em registros espirituais, enviando sua lista por e-mail ou via WhatsApp. Para as regionais vinculadas à Academia de Biúna, as listas devem ser enviadas para a Superintendência de Ofícios Religiosos da sede central da Seichonoye do Brasil. Já as regionais, núcleos e associações locais vinculadas às demais academias devem contatar
preferencialmente às sedes da Seichonoye de suas respectivas localidades, para adquirir os registros espirituais ou realizar o envio dos nomes a serem consagrados. Vale ressaltar que os registros espirituais solicitados e enviados para as cerimônias de finados serão encaminhados para o Santuário Roso e participarão da 67ª Festividade do Santuário Roso do Brasil em 2023. Caso você não possa participar presencialmente, não deixe de enviar os nomes e assistir à transmissão virtual da cerimônia especial de finados, que será ao vivo pelo canal oficial da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir das 9 horas da manhã do dia 2 de novembro, horário de Brasília. Você acompanhará cada detalhe da cerimônia especial de finados, transmitido a partir da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Biúna. Agora um recado especial para as regionais vinculadas à Academia da Amazônia. As cerimônias serão realizadas neste local no dia 23 de outubro de 2022. Portanto, informe-se com antecipação. Lembrando que nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye de Santa Fé, na Bahia, Santa Tecla, no Rio Grande do Sul, de Curitiba, no Paraná, Minas Gerais e Goiás, na mesma data acontecem também a cerimônia em memória dos povos negros e indígenas que contribuíram para a construção de cada uma dessas regiões do país. 2 de novembro de 2022, 9 horas da manhã, horário de Brasília, nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Para participação em uma de nossas sedes regionais ou locais, informe-se sobre o horário do evento. Agora de volta ao formato presencial, mais uma vez, a família Seichonoye celebra unida a imortalidade da vida, com profundo sentimento de amor e gratidão à fonte originária de nossas vidas, que é Deus e os nossos queridos antepassados. Você vê na sua tela o endereço de e-mail e número de WhatsApp para mais informações e envio das listas. Para a cerimônia especial de finados da Academia de Biúna, contatar pelo fone 11 50 14 22 62. WhatsApp 11 50 14 22 46 ou pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br. Participe conosco desse sagrado momento de gratidão. Muito obrigado! Começou a campanha Pró-Natal 2022. Todos os anos, a Seichonoye do Brasil arrecada valores de contribuição para fazer um Natal mais feliz para milhares de pessoas em todo o Brasil. A campanha Pró-Natal da Seichonoye do Brasil acontece desde 1969 e tem como objetivo ajudar entidades beneficentes que acolhem pessoas socialmente vulneráveis. A campanha é realizada alguns meses antes do Natal, para que as doações possam chegar na época das festas de final de ano e alegrar aos assistidos. Graças ao empenho de todos, na campanha Pró-Natal 2021, obtivemos um resultado significativo, a considerar que vivemos o auge da pandemia da Covid-19. Foram arrecadados R$ 504.665,72, destinados para 307 entidades beneficentes de todo o Brasil. Sua contribuição para a campanha Pró-Natal
poderá ser feita na sede central da Seitonoye do Brasil, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, número 1266, no bairro do Jabaquara, em São Paulo. Nas sedes regionais da Seitonoye espalhadas por todo o país. Saiba a mais próxima de você através do portal da Seitonoye do Brasil, www.sni.org.br/onde encontrar. E também é possível obter mais informações sobre essa e outras campanhas pelo e-mail socialefilantropia@sni.org.br socialefilantropia@sni.org.br ou pelo telefone 11 5014 2241. Participe, faça sua doação. Com certeza você vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Muito obrigada!